E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Durante o tempo em que Deus ia castigar o incrédulo, ele preparou um caminho para o crente. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Lágrimas, conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. Jesus está aqui, sem minhas lágrimas serão enxugadas, que todo fardo Ele vai tirar de mim. Jesus mudou o meu cativeiro. Você chora, não fique abatido, veja pelos olhos da fé, Jesus está aqui, Ele te levanta, enxuga tuas lágrimas, te dá um novo cântico. Ele ama você, sei que tuas lágrimas serão enxugadas, que todo fardo
tirar de nós. Jesus mudou nosso cativeiro, morrendo na cruz, dando vida e luz. Durante o tempo em que Deus ia castigar o incrédulo, ele preparou um caminho para o crente. Ouvintes, a vantagem de ser crente é o lado oposto do incrédulo. É, portanto, outra pessoa. Está do outro lado do rio. É uma vantagem muito grande. Muito embora, diante dos homens, parece que só existem desvantagens em ser crente. Mas a grande verdade que existe, a realidade desde o Éden, é que o pecado não fica impune. Deus é imutável e jamais ele vai se modernizar como o mundo moderno tem procurado modernizar o Evangelho. Sempre teve consequências. Inclusive, ou especialmente, em juízos temporários. O juízo temporário é aquele que está em trânsito. Não é o juízo final. Compreende juízo que cai sobre o homem aqui ainda, nesta dimensão. E como isto sucede frequentemente desde o Éden, o homem sempre atrai juízo. Juízo do dilúvio. Juízo do fogo. Juízo da fome, das pestes, das guerras, terremotos, consequências terríveis, que não se explicam a não ser através disto. Juízo. E quando este juízo cai, mesmo o justo padece. Nós compreendemos na Bíblia Sagrada, vemos ali, que no ministério de Elias,
ele chamou um juízo temporário sobre Israel. E todos padeceram, inclusive uma viúva que era crente, que tinha o mesmo espírito de Elias, por isso o recebeu. Mas Deus cuidou dela, abriu caminho para ela. Nós vemos na mensagem Alimento Espiritual, em seu devido tempo, o profeta de Deus nos mostra. Elias tinha um lugar secreto, provido por Deus mesmo, quando o juízo estava caindo sobre a terra. Não foi a igreja que proveu um lugar seguro, secreto para Elias. Não foi o rei, nunca. Nem ele próprio proveu para si mesmo o lugar seguro. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É assim que o salmista afirma no Salmo 91. Mas foi Deus quem proveu um lugar secreto para Elias, para que pudesse ser alimentado durante todo o tempo da seca. Ali o seu alimento foi provido dia a dia. Da maneira mais estranha, um corvo levava sanduíche, pão e carne para Elias, para o profeta de Deus. Então ele não necessitava de se preocupar com o que ia suceder amanhã, ou se ia acabar a provisão. Deus disse: eu tenho ordenado aos corvos, e eles te alimentarão. Veja se isto não é uma coisa maravilhosa. Deus cuidando dos seus. É um tipo perfeito de nosso lugar secreto em Cristo Jesus. Então, quando somos crentes desta natureza, nós vamos ficar como Elias, descansados, confiados, porque a nossa sobrevivência, a nossa estada neste mundo, é um propósito de Deus, é um negócio de Deus. E ele, naturalmente, projetou de fato o tempo de cada um, especialmente daquele a quem ele tem escolhido. Sobrevive a todos e quaisquer juízos temporários. Quando o Concílio Mundial de Igrejas está tudo acontecendo hoje, como um fogo que está queimando debaixo da palha de arroz, você olha por cima assim, não está acontecendo nada, mas na verdade se está queimando por baixo. E então se estabeleceram em teologias, em interpretações humanas, e ditam através disto a forma que Deus tem que agir quando estão colhendo a consequência do desvario.
da incontinência, da insubmissão, colhendo, sem dúvida alguma, o mundo está colhendo o resultado da indiferença, da incredulidade. Por isso, os grandes poderes de Deus têm sido tirados da igreja. Tudo é mecânico. Tudo é através do dinheiro, da letra, da política, da razão. Parece que eles não têm nada mais, exceto o metal que ressoa e o símbolo que tine. Removendo montanhas, dando bens para os pobres, falando em línguas, mas não passam de metal que ressoa e símbolo que tine. 1 Coríntios 13. E nós sabemos que isto é verdade. Muito embora isso possa ser e tem que ser contestado pelos incrédulos. A forma de piedade está aí, negando a eficácia de seu poder. Cumprimento das profecias de São Paulo. Como ele falou dos últimos dias. Exatamente a mesma coisa que Davi fez nesta manhã, com os carros de bois, quando ele se afastou da palavra e deixou de consultar a quem ele devia consultar, para então buscar o meio natural, a política, o militarismo. Quando a palavra lhes foi apresentada e dada a eles, eles não quiseram, portanto, eles se afastaram dela. E houve juízo, havia de morrer alguém. Como consequência do desvario, da indiferença para com a palavra. Isto é também o que esta gente havia feito nos dias de Elias. Se afastou da palavra. Eles achavam que tinham a palavra, mas eles não a tinham. Então, observem qual foi o resultado. Aí vem a grandeza de Deus. Durante o tempo em que Deus ia castigar o incrédulo, ele preparou um caminho para o crente. A mesma coisa ele faz cada vez. Não tenha dúvida. Nos dias quando ele ia destruir o mundo com água, ele fez uma via de escape para Noé. Porquanto ele era um crente e não um incrédulo. Deus sabia perfeitamente que poderia convocar, falar, estabelecer, determinar o meio da salvação a Noé. Ele sabia que aquilo não seria discutido, não haveria questionamento. Por isso, ele não olvidou. Deus não oscilou um segundo sequer a respeito de Noé. Se fosse um meio crente,
então o plano poderia falhar. Mas não. Ele era um crente total. E por isso não falhou em sua via de escape. Nos dias quando ele ia destruir o Egito, olha, ele acabou afogando o Egito, afogando os soldados do Egito, o exército do Egito. Mas o que ele fez? Com isso, ele preparou uma via de escape através do mar, do mesmo mar que afogaria os egípcios. Uma via de escape para o seu povo, uma via de escape para quem era filho da promessa. Eles eram beneficiários da promessa que Deus fez a Abraão. E, portanto, isso nunca falhou. Ele preparou a via de escape exatamente através do mesmo mar que afogaria os egípcios. A via de escape para o seu povo. Descanse nisto. Se você é crente, se você pertence ao povo de Deus, é certo que, como um pai, ele corrige a sua família, os seus filhos. Veja aí Hebreus capítulo 12. Ele corrige a quem ele toma por filho. Isso significa que você é filho. E ele corrige através da sua palavra. Deus fez, Deus faz, Deus fará o caminho, o seu caminho, não tenha dúvida disto. E onde não há caminho, Ele é aquele caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí está a coisa. Exatamente nesta hora, quando o mundo não tem caminho, a Igreja de Jesus Cristo tem o seu caminho, o caminho de Deus, que é o escape. É o escape provido por Deus para passar exatamente pelo mesmo mar, pelo mesmo fogo, que destruirá todo incrédulo. Deus te abençoa, em nome de Jesus Cristo, com esta palavra. E lembre-se, Deus tem um caminho para você. Este é a sua palavra. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
canção.